pecadores, pobres. Isaías fala que a nossa melhor justiça é como trapos de imundície. Não somos nada, somos, como a palavra diz, fracos, mas Ele resolveu habitar em nós. Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Não. Hoje Ele habita no templo que Ele mesmo fez para a glória dEle. Ele mora aqui dentro de nós. Então para que temer? Mesmo que o nosso coração grite, mesmo que o nosso corpo trema, nós precisamos entender que Ele está conosco, nos conduzindo e nos levando à promessa. Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos deixar para trás, não. Ele não vai nos deixar para trás, o Espírito Santo não vai nos deixar para trás. Ele vai pegar a outra ponta do peso e vai nos levar até a consumação da nossa redenção. Efésios capítulo 5. Versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Feche os teus olhos, fale mais uma vez com o Pai. Senhor, fale conosco através desta palavra, Senhor. Molde os nossos corações, Senhor, conforme a Tua palavra, segundo a Tua palavra, Senhor. Pois é a única que pode nos ver por dentro e por fora. O homem não consegue, por mais próximo que chegue de uma pessoa, ele não consegue perceber nitidamente o que o coração está pensando, o que a mente está pensando, mas o Senhor pode. Por isso nos esquadrinha, Senhor. E fala conosco, Senhor, através dessa palavra. Que não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas que venhamos sair daqui, Senhor, Pai, moldados um pouquinho mais, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar? Queridos, Paulo escreveu esta carta à igreja de Éfeso, aproximadamente entre 3 a 5 anos depois que ele esteve em Éfeso, fundando aquela igreja. Se nós formos ver no livro de Atos, capítulo 19, vamos ver este relato. Vamos ver quando Paulo ele chega naquela cidade. E quando ele chega naquele lugar, eles já conheciam Paulo. Eles já sabiam quem era Jesus. Então Paulo chega em alguns discípulos de João Batista e fala: olha, vocês foram batizados do Espírito Santo. Aí aqueles discípulos olham para Paulo e falam: nós nem sequer sabemos quem é o Espírito Santo. Então Paulo imediatamente começou a ministrar sobre aqueles homens. E a palavra fala que quando Paulo impôs as mãos sobre aqueles discípulos, como no dia de Pentecostes, aquela marca sobre os apóstolos também esteve sobre aquele povo. A palavra fala que eles passaram então a orar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia, e eles também começaram a profetizar, e ali começa a nascer uma igreja. Porém nasce uma igreja especial, uma igreja diferente, porque se formos analisar aquela cidade de Éfeso, vamos perceber, segundo a história e segundo também o relato de Atos 19,
que aquela cidade era uma cidade que tinha algo espiritual, algo terrível espiritual acontecendo naquela cidade. Lá havia uma das que chamamos 7 maravilhas do mundo antigo, o templo, o maior templo pagão existente naquela época, que era o templo da deusa Artemis. Lá também havia, segundo relatos de Atos 19, segundo a história, havia também uma escola de bruxos, uma escola de bruxaria onde formava-se feiticeiros, onde se usava muito a magia negra. E a palavra fala que quando Paulo começou a pregar naquele lugar, movido pelo Espírito Santo, aqueles bruxos se começaram a converter. Aquelas pessoas começaram a converter. E a palavra fala que sinais extraordinários aconteceram naquele lugar. A ponto de aonde Paulo não conseguia ir, os lenços de Paulo curavam pessoas. Eu creio que eu fico imaginando, aquela cidade estava afundada no pecado, na escuridão. Então precisava realmente uma luz brilhar naquele lugar. E o Espírito Santo tomou Paulo, tomou aquela igreja de uma forma que ela combateu aquelas heresias, que ela combateu o falso profeta, que ela combateu aquelas bruxarias, aquela feitiçaria, a ponto de os bruxos juntarem todas as suas bibliotecas, colocarem em praça pública e queimar os seus livros, e queimar aqueles livros de magia negra. E aquela cidade nasceu aquela igreja nasceu uma igreja forte, uma igreja que fez a diferença naquela época. Porém, Paulo, ele deu uma ênfase em algo que muitas vezes perdemos ou não damos o valor. Paulo, a primeira coisa que ele fez quando ele chegou naquele lugar, ele perguntou: vocês foram batizados com o Espírito Santo? Queridos, a pergunta que eu faço para nós nessa noite: damos valor ao Espírito Santo? Ou achamos que o Espírito Santo é algo, é um poder, é uma unção, é um vento, é algo que nós podemos pegar, usar dentro da igreja e de repente largar fora e continuar a nossa vida ao nosso bel prazer? Damos valor ao Espírito Santo. Paulo, ele deu uma ênfase não só aqui neste livro, porque, como eu disse, 4 anos depois que Paulo teve, que um grande avivamento aconteceu naquela cidade, aquela igreja nasceu debaixo de um grande avivamento, e 4 anos aproximadamente, Paulo volta a escrever aquela igreja, e o que é que Paulo diz? Enchei-vos do Espírito Santo. E essa palavra aqui, essa frase aqui no nosso português, perde um pouco de sentido, mas no original onde foi escrito, essa palavra quer dizer, Paulo dizendo àquela igreja: olha, você precisa encher hoje, você precisa se encher amanhã, você precisa de encher-se depois da manhã e continuar se enchendo. Você não pode viver da sua experiência passada. Aquela igreja tinha vivido uma experiência extraordinária, um grande avivamento, mas Paulo precisou escrever novamente para aquela igreja que estava se perdendo: olha, volte. Se nós vemos lá em Apocalipse, das 7 cartas que João escreveu, uma era para Éfeso, que ela estava firme na palavra, mas ela tinha perdido o primeiro amor. Ela tinha perdido a essência do Espírito Santo. Será que realmente damos valor a este Deus esquecido? Será que realmente damos valor, colocamos a prioridade, o top 1 dos nossos pedidos? Isto: Senhor, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Volto a dizer, não apenas para os dons, não apenas para pregar, não apenas para fazer o louvor, não apenas para evangelizar, para profetizar. Não, eu não estou falando você buscar apenas o dom de línguas. Não, isso é um dom, e o Espírito lhe dá conforme Ele quer. Eu estou falando você ser cheio, ser batizado no Espírito Santo é isso. Ser batizado no Espírito Santo não é falar em línguas. Falar em línguas faz parte. Falar em línguas é um dom do Espírito, como também profetizar é um dom do Espírito. Mas ser batizado no Espírito Santo vai muito mais além. E se formos olhar
Em toda a Bíblia, vamos ficar aqui o dia todo falando de pessoas que buscavam, que davam valor ao Espírito Santo. Até mesmo no Antigo Testamento, vamos ver lá quem? O rei Davi, quando peca com Batseba. Quando ele escreve o Salmo 51, o que é que ele diz? Senhor, não me tires da tua presença. O que é que ele diz? Não retires de mim o teu Santo Espírito. Senhor, ele estava falando assim: Senhor, eu posso perder tudo, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, mas eu lhe peço, não tires o teu Santo Espírito de dentro de mim, porque eu não posso viver sem ele. Porque eu não posso viver sem ele. Eu não vou dar conta de ser rei sem o Espírito Santo. Eu não vou dar conta de chegar até o fim, ao meu propósito, sem o Espírito Santo. Se pularmos para o Novo Testamento, vamos ver que Jesus, quando veio a nessa terra, a palavra fala que ele despojou, ele abriu mão, ele deixou os seus atributos divinos. Muitos pensam que Jesus andou aqui na terra e não pecou porque ele era Deus. Realmente ele é Deus, mas aqui na terra ele foi como um homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. Mistério que vai ser revelado lá na glória. Mas aqui na terra ele precisou do Espírito Santo. A palavra fala que quando ele foi batizado, o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre Jesus. Foi o Espírito Santo que deu forças para Jesus não pecar. Foi o Espírito Santo que operou os milagres através de Jesus. Foi o Espírito Santo, a palavra fala que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. Se formos olhar algumas frases de Jesus, vamos ver lá em João capítulo 16. Quando Jesus estava lá reuniu os 12 discípulos, sentou eles e falou, e assim, eu vou dar a vocês as últimas instruções. Então Jesus falou: olha, eu vou embora, e eu quero dizer para vocês vão sofrer perseguições, vocês vão ser martirizados, vocês vão ser presos, vocês vão ser expulsos das sinagogas. E Jesus começou falando, a revelar aquilo que ia acontecer com os apóstolos. E a palavra fala, Jesus fala que, a palavra João escreve que Jesus ele falou para os discípulos que: olha, eu estou vendo que vocês estão com medo no coração, por causa dessas palavras, por causa do que eu disse a vocês. Jesus percebeu o medo, a angústia dos discípulos. E o que Jesus disse? Olha, mas não tenha medo, eu vou para o Pai, mas o Pai vai enviar outro Consolador. Vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos. Jesus, ele disse aos discípulos, ele dava importância, ele sabia qual era o papel do Espírito Santo na igreja. Na igreja. Jesus estava falando: olha, o meu tempo chegou, o que eu vim fazer está se findando, mas agora há outro processo. Eu abri o caminho, eu inaugurei a era da graça, mas agora virá outro que vai andar com vocês até o final. Eu vou enviar outro Consolador, Paráclitos, né? Outro Consolador é aquele que segura a outra ponta do peso. É quando você está andando e de repente você começa a sentir dores e começa a parar. O Espírito Santo vem e te coloca de pé e fala: vamos, eu sou responsável para levar vocês até o final. Eu vou levar vocês até o final. O Espírito Santo que está conduzindo a igreja para o noivo. Para o noivo. O Espírito Santo está de mãos dadas com a noiva e falando: vamos. Se você tropeçar, eu te levanto. Se você fraquejar, eu vou te sustentar. Eu não vou deixar você para trás. Eu vou levar vocês até a consumação, até a consumação da nossa redenção. Jesus novamente fala, livro de Lucas, capítulo 24, se não me engano, versículo 48. Depois de Jesus ressuscitar dentre os mortos, Jesus estava lá, pouquinho antes da sua subida aos céus. Jesus então vira para os discípulos e fala: olha, vocês esperem em Jerusalém, fiquem na cidade,
até que do alto vocês venham ser revestidos do poder. Até que do alto vocês venham ser revestidos do Espírito Santo de Deus. Jesus sabia que se a igreja saísse, ela iria ser morta. Jesus sabia que a igreja sem o Espírito Santo, sem a ajuda do Espírito Santo, não iria conseguir andar um passo. Por isso Jesus disse: olha, espera, não saia até que do alto, quando vocês forem revestidos, aí sim vocês vêm e saem para fazer um estrago no mundo espiritual. Mas antes acalma-te, espera-te. Nós vemos a importância do Espírito Santo na vida da igreja, nas nossas vidas. E volto a dizer, será que damos realmente valor ao Espírito Santo? Volto a dizer, Paulo, se formos analisar todas as cartas de Paulo, vamos ver em todas elas a importância que Paulo dava ao Espírito Santo. Eu marquei aqui alguns textos. Eu quero ler rapidamente, não precisa abrir a Bíblia para adiantar. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em 2 Tessalonicenses 2,13, o que o Espírito Santo faz? É Ele que nos santifica. Em João capítulo 16, novamente, fala que Ele nos convence da verdade do Evangelho. Quando você ouve esta palavra, quando você ouve o Evangelho, é o Espírito Santo que gera em você a convicção de falar: esta verdadeiramente é verdade. Esta palavra verdadeiramente é fiel e é verdadeira. É o Espírito Santo que gera isso em nós. Não é nosso intelecto. Se nós lemos a palavra apenas com o nosso intelecto, 95% das pessoas não vão entender nada. E os outros 5% vão entender tudo errado. Por quê? Porque nós precisamos ler essa palavra através do Espírito. Porque é Ele que testifica em nosso coração que esta palavra é verdadeira. Isso é o que? Fé. Romanos capítulo 8. Ele destrói o poder do pecado em nossas vidas. Novamente, Romanos 8 diz o que? Ele mostra que somos filhos. Ele dá essa convicção de você falar: eu sou aceito, eu sou filho. É Ele que guia o crente, querido. Romanos novamente 8 diz: Ele que intercede por nós. Sabe aquele momento que você dobra o seu joelho e fala: Senhor, está difícil, nem orar eu consigo? O Espírito Santo começa a trabalhar então, interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai levar a nossa oração, mesmo que seja em choro, mesmo que seja oração de choro, mesmo que seja oração de pensamento, mesmo que seja aquela somente prostrar-se diante de Deus, Ele já vem e já leva a nossa oração para o Pai. João capítulo 14, é Ele que nos consola. Atos, é Ele que nos qualifica para dar testemunho. Se formos analisar todos esses textos e mais dezenas e centenas de textos, vamos ver o que? Precisamos do Espírito Santo todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos da nossa vida. Mas será que estamos dando a devida importância ao Espírito Santo? Sabemos quem é Deus. Sabemos. Deus Criador, Deus Pai. Sabemos muito bem quem é Jesus Cristo. Sabemos. Mas será que sabemos quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma força. O Espírito Santo é um poder. O Espírito Santo é uma água, que nos enche, porque essa palavra dá a entender que estamos sendo enchidos, mas não. Apesar que a Bíblia mostra dá alguns dizeres, descrições dessa forma. O Espírito Santo não é algo que você usa quando quer, não. O Espírito Santo, Ele é Deus. E sendo Deus, Ele não pode ser mandado. Ao invés de nós mandarmos ou governarmos o Espírito Santo, como infelizmente muitas vezes vemos pessoas fazendo no culto, não,
nessa igreja, graças a Deus, parecendo que o Espírito Santo é algo que eu vou te dar agora. Não, o Espírito Santo, ele é Deus, é Ele que governa as nossas vidas, e não nós que governamos a vida dele. E dentro disso eu quero te fazer 3 perguntas. Você sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Você sabe o que é verdadeiramente ser cheio do Espírito Santo? Não, eu passei a falar em outras línguas, agora eu sou cheio do Espírito Santo. Será que é só isso? Não desprezando o dom de línguas, não, de maneira nenhuma. Mas o dom de línguas é como o dom de profetizar, é como o dom da fé, é como o dom de discernir espíritos. Será que é somente essa experiência que é ser cheio do Espírito Santo? Pronto, falei em outras línguas, agora pronto, estou cheio do Espírito Santo, acabou, não preciso fazer mais nada? Primeira pergunta é essa. A segunda pergunta é: como então podemos ser cheios do Espírito Santo? E a terceira pergunta é: qual que é os efeitos de quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo? O que é que acontece com aquela pessoa? E nós vemos e podemos, se Paulo estivesse aqui, nós poderíamos colocar Paulo aqui numa cadeira e falar: Paulo, responde para nós. Paulo iria falar: vai no livro de Éfeso, já escrevi, já respondi. Está aqui a resposta. Se perguntarmos: Paulo, como isso? Está aqui. É só você ler, que vocês vão, que você que nós vamos ver e as respostas dessas 3 perguntas. Então vamos lá, o que é ser cheio, querido, do Espírito Santo? Volto a dizer, será que ser cheio do Espírito Santo é apenas fazer barulho no culto? Nós temos esse jargão, né? Quando uma pessoa está aqui no período do louvor, ou naquela ministração final, que geralmente fazemos aqui depois da palavra, aquela pessoa começa a levantar a mão, e começa a orar em línguas, e começa a pular, ou quando colocamos as mãos, né? As pessoas colocam as mãos nas pessoas, e elas caem, e de repente, ou se não, muitas vezes a pessoa começa rodopiar, ou outras pessoas fazem até mais algo extravagante em nome da unção, em nome do Espírito Santo, quer imitar bicho, quer subir em coisas, quer dar tiro, né? Eu fui num dia ministrar, nós fomos um dia ministrar um louvor numa igreja aqui na cidade, e o pastor estava dando tiro. Daqui ele falava: segura o tiro do Espírito Santo. Será que é isso? Será que é isso que é ser cheio do Espírito Santo? Será que é somente para essas coisas aqui neste momento, queridos? Muitas das vezes, como diz o pastor Lélia, vamos confessar meu pecado aqui. Muitas das vezes eu fiz coisas no passado em nome da unção, em nome de ser cheio do Espírito Santo, que no decorrer dos anos eu parei para pensar e falei: ixi, eu estava numa emoção pura, não é nada de espírito. É muito simples. Quando uma pessoa, vai falar, quando eu caio aqui na unção do Espírito Santo, falando: nossa, aquela pessoa foi cheia do Espírito Santo, ou aquela pessoa estava cheia do Espírito Santo. De repente essa pessoa levanta, sai lá para fora. Parece que quando ela sai lá para fora, o diácono puxa a torneirinha, aí esvazia o Espírito Santo, né? Porque lá de fora ela continua a fazer as mesmas coisas. Não houve mudança. Se realmente você pode cair, sim, mas quando você cair, você levante uma pessoa melhor. Porque se você cair e levantar a mesma pessoa, desculpa, meus queridos, mas isso não foi Espírito. Isso não foi Espírito. Porque o Espírito Santo é Ele que santifica. Aí nós fazemos e acontecemos aqui no culto, gritamos, nada contra, porque eu gosto. Vocês sabem muito bem que eu gosto de um louvor mais, estou sentindo falta de uma bateria, vocês nem imaginam. Eu gosto de uma coisa mais, do culto mais, não vou falar avivado não, mas um culto mais fervoroso, mais barulhento. Eu gosto. Nada contra. Mas eu estou falando de sermos ou expressarmos as nossas emoções aqui, falarmos que é o Espírito, que fomos cheios, saímos do culto. Nossa, hoje eu estou cheio. Aí de repente você volta no seu serviço e parece que o Espírito Santo estava furado, né? Talvez o seu pé estava furado, esvaziou durante você dormiu à noite, e aí no outro dia acabou, você está vazio de novo. Parece que nada aconteceu no domingo. Será que é só isso, querido, ser cheio do Espírito Santo?
Somente expressar as nossas emoções aqui no culto? Será que é só isso? Eu volto a dizer, o que é ser batizado com o Espírito Santo? É você, o batismo significa emergir. Quando você é batizado nas águas, você faz o quê? Você emerge, entra dentro da água. Você entra, o seu corpo todo vai para dentro da água. Ser batizado no Espírito é isso. Você entra para dentro do Espírito. Já viu quando você está no mar e a água chega a uma certa altura que já você perde o controle? Ezequiel fala muito bem do rio de Deus, né? Quando as águas estavam no tornozelo, nos joelhos, e quando as águas chegou a uma certa altura, o que aconteceu? Eu já não conseguia controlar mais, ficar em pé e tinha de nadar. Mas dependendo da situação, você não consegue nem nadar. Você é controlado por aquela água. Ser batizado é isso. Não é você controlar o Espírito Santo, não. Não é você controlar, você dar ordens ao Espírito Santo, você em nome do Espírito Santo fazer coisas que não passam de emoções, não. Você ser batizado, ser cheio do Espírito Santo é isso. É você emergir no Espírito a ponto de não mais conseguir ter vontades próprias. Se você quer ir para lá, você está tão leve, você está tão no Espírito, que o Espírito simplesmente dá um toquinho e você vai para o outro lado. É você ser cheio do Espírito Santo, é o Espírito Santo passar a conduzir as suas palavras, os seus sentimentos, as suas emoções, o seu dia a dia. Ser cheio do Espírito Santo é isso, queridos. Vai muito mais além do que estar no culto barulhento. Não, Paulo aqui ele frisa mais. Na realidade, Paulo só fala lá de fora. Nós vamos perceber aqui nessa carta, você pode ler na sua casa a partir do capítulo 4. Paulo vai falando tudo a respeito do Espírito, mas nada aqui na igreja, em um culto, não. Ele está falando ser cheio do Espírito Santo lá fora. Lá que você mostra que você é cheio do Espírito Santo. É você passar é o Espírito Santo passar a te conduzir. Todas as suas obras. Paulo fala, se você pecava, se você mentia, você não mente mais, porque agora quem controla você é o Espírito Santo. Se você pecava, se você adulterava, agora você não adultera mais. Paulo vai listando as obras da carne e fazendo um comparativo. Olha, você que não tinha o Espírito fazer isso, agora você é cheio do Espírito, então agora você não faz isso. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. Não é apenas profetizar, não é apenas falar em línguas. Podemos buscar, a palavra fala que precisamos buscar os melhores dons. Mas mesmo buscando, quem distribui os dons é o Espírito Santo. Talvez você não é batizado com o Espírito Santo. Essa mania da gente tem de falar, né? Talvez você não fale em línguas. Aí você fala, eu não sou batizado com o Espírito Santo, queridos. Conheço muita gente que não fala em línguas e tem uma vida muito melhor de caráter do que a minha, que fala em línguas. Conheço pessoas que é quietinha no culto, aqui mesmo tem. Algumas pessoas que é quietinha, que não expressa como a gente gosta de se expressar às vezes, mas quando vai olhar o caráter daquela pessoa é moldada pelo Espírito Santo, ela é cheia do Espírito Santo. E ela não faz gritaria, ela não ora alto, ela não faz barulho. Talvez você não ore em línguas. Pode pedir? Sim, você pode pedir a oração em línguas. A palavra fala que é para edificação pessoal. Pode sim. Como você pode pedir o dom da palavra, como você pode pedir o dom de profetizar, pode sim, mas é o Espírito que vai te dar. E se porventura ele não te der, lembre-se, não é porque você não ora que você não tem o Espírito Santo dentro de você. Como é ser cheio do Espírito? O que é ser cheio do Espírito Santo? E a segunda pergunta é: como então eu posso ser cheio do Espírito Santo? É onde eu falei, vamos perguntar para Paulo. Paulo, como então eu posso ser cheio do Espírito Santo? E Paulo vem respondendo nesse texto que lemos. Efésios capítulo 5, versículo 18. Você que está com a Bíblia aberta, acompanhe. Como eu posso ser cheio do Espírito Santo?
Paulo vem no versículo 18, respondendo essa primeira pergunta: você quer ser cheio do Espírito Santo? Então não embriagues com vinho. Peraí, mas eu não bebo. Paulo está fazendo um comparativo aqui do vinho com o Espírito Santo. Por quê? Porque quando uma pessoa bebe a ponto de embriagar, a ponto de, vamos dizer, de chapar mesmo, o que acontece com a pessoa? Ela já não perde a consciência, ela não consegue mais agir por conta própria. O álcool, o efeito do álcool passa a dominar aquela pessoa. E é assim que Paulo faz esse contraste. Da mesma forma que o álcool domina aquela pessoa que se embriaga, o Espírito Santo tem que te dominar. Você não pode ser um cavalo selvagem, você tem que ser um cavalo domesticado. O Espírito Santo tem que te domesticar. O vinho aqui representa o que? O pecado. Paulo está falando: olha, se você embriagar com vinho, você está pecando. É pecado embriagar com vinho. Sim, Paulo está falando claro aqui. É pecado embriagar com vinho? Sim, é pecado se embriagar com vinho. Mas é pecado também, da mesma forma, não se encher do Espírito Santo. Então, quer se encher do Espírito Santo? Não peque. Mas é impossível não pecar. Eu não estou falando daquele deslize. João fala: filhinhos, não pequeis. Mas, se você pecar, lembre-se que você tem um advogado diante do Pai. Hora nenhuma a Bíblia está falando que você não vai pecar. A Bíblia está dizendo: olha, não peque. Não peque. Mas se você pecar, queridos, Paulo está falando aqui da vida de pecado, daquilo que te domina. Não é daquele escorregão de vez em quando que nós vamos dar na nossa caminhada. Vamos sim, vamos cair. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Vamos sim, em algum momento das nossas vidas, dar um escorregão. Eu não estou falando por querer. Na hora que você... Aí vem o Espírito Santo gerando a santidade, gerando o arrependimento, e você volta o mais rápido possível para os braços do Pai. Pastor Carlos fala o seguinte, citar o pastor Carlos aqui, está aqui não, né? Ah não. Pastor Carlos fala o seguinte: eu vejo quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, é o quão rápido ela se arrepende. E é isso mesmo. E é isso mesmo. Não é que nós não vamos pecar, mas quando pecarmos vamos voltar correndo para os braços do Pai em arrependimento. Paulo está falando aqui que você quer ser cheio do Espírito Santo, então abandone essa vida de pecado. Abandone aquele pecado que te escraviza. Abandone aquele pecado que te domina. Não podemos ter dois senhores. Ou vamos servir a Deus, ou vamos servir a Mamon. Ou vamos ser cheios do Espírito Santo, ou vamos ter uma vida de pecado. Não tem como. Por isso que eu falo, muitas vezes caímos aqui no nome da unção, no nome de estarmos cheios do Espírito Santo, mas levantamos e cometemos os mesmos erros. Isso não é ser cheio do Espírito Santo, porque não pode habitar o pecado em nós, e não pode habitar o Espírito Santo em nós. Como pode jorrar água doce e água salgada da mesma fonte? Então, queremos ser cheios do Espírito Santo? Abandone a sua vida de pecado. Abandone aquilo que te escraviza. Sabemos muito bem o que nos escraviza. Sabemos muito bem aquilo que nos atormenta dia e noite. E o pior, muitas vezes nem queremos largar. Sabemos sim muito bem. Então nós precisamos de abandonar, de verdadeiramente matar o velho homem. Em Efésios capítulo 4, versículo 20, Paulo vem tratando deste assunto, que eu não vou passar aqui, já está bem adiantado o tempo. Mas se chegar lá, você lê o capítulo 4 todinho, você vai ver Paulo tratando deste assunto. Paulo chega uma certa hora lá que fala: olha, do que adianta você vestir uma roupa nova se você está sujo? Se você não tomou banho, não adianta apenas o exterior. Você tem de vestir uma roupa nova, mas você também tem de tomar banho.
abandonar o velho homem, morrer para si mesmo, largar as obras mortas, para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Como então eu posso ser cheio do Espírito Santo, Paulo? Versículo 19: falando entre vós com salmos, falando entre vós com salmos. O que é isso, Fernando? É eu sentar com o Daí aqui. Daí, vamos lá abrir Salmo 23. Não precisa abrir não. E começa a recitar o Salmo 23 um com o outro. Não é isso. Não é isso. É você ter a palavra de Deus, que está simbolizada aqui através dos salmos. É você ter a palavra de Deus em sua boca. Já viu quando você senta com uma pessoa, ou duas, ou três pessoas, ou mais, e começa a conversar a respeito das coisas de Deus, a respeito de Deus, da grandeza de Deus, rapidamente você já está o quê? Cheio. Em você já começou a mover aquele sentimento, aquela alegria. Que você quer ser cheio do Espírito Santo? Como? Conversando entre vós com salmos, falando da palavra de Deus, tendo a palavra de Deus, não só a palavra escrita aqui e na mente decorada, não, falando das grandezas, das maravilhas de Deus. Você estar olhando este passo e falar: a grandeza de Deus está neste lugar. Ao invés disso, muitas vezes temos o que? Palavras torpes, palavras negativas, palavras que já viu aquela pessoa, quando você chega para conversar com ela, você sai mais desanimado do que ela consegue te desanimar de uma forma. Então, queridos, é isso, é não ter essas palavras de desânimo no seu coração, na sua boca. Não é só ficar falando de Bíblia também, não é isso. Você pode conversar com outras coisas sim, mas coisas que edificam, coisas que não vai atrapalhar a sua comunhão com Deus. Não é reunir para mentir e ficar fofocando, não, é reunir para edificação. É isso que é ser cheio, é dessa forma que vamos ser cheios do Espírito Santo. Com hinos. Como podemos ser cheios do Espírito Santo, Paulo? Cantando ao Senhor, louvando de coração, com hinos e cânticos espirituais. Lá para a quarta, quinta-feira, se vocês vão esquecer, ou pelo menos a maioria das pessoas vão esquecer tudo que eu falei aqui. Vai esquecer. Mas eu duvido que você vai esquecer do louvor que foi cantado. Domingo cantou esse louvor. Nossa, aquele louvor. Aquele louvor marca. Você escuta o louvor uma vez e fica cantando ele 6 meses. Você lembra o louvor. Queridos, se você soubesse o quão poder tem a música, o louvor. Mas a Paulo fala bem claro: cânticos espirituais, hinos espirituais. Escutamos aí nas redes sociais uma música secular, né? Você fica com ela na cabeça. Na hora que você vê, você está cantando. Ou a música começa a tocar em algum lugar, seu pezinho começa a marcar o tempo. Por quê? Porque a música tem um poder de tocar as nossas vidas, de mudar as nossas vidas, mudar o nosso pensamento. Por isso Paulo está falando: olha, você quer ser cheio do Espírito Santo? Então coloque em sua vida louvores e cânticos espirituais. Frisando, louvores e cânticos espirituais, porque tem louvor que não é espiritual. Tem louvor que não exalta Deus, exalta o homem. Graças a Deus, o louvor aqui da igreja também não é de cantar essas músicas. Mas tem algumas músicas que, queridos, não exalta nada o nome de Deus. Simplesmente coloca o homem no pedestal e apenas isso. É colocar cânticos tipo: grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. É cantar o único que é digno de receber toda honra. É cantar as maravilhas de Deus, o que Deus fez, o que Deus pode fazer. É cantar cânticos que são retirados da Bíblia, verdadeiramente. É cantar, e quando você começa a cantar estes cânticos, quer seja aqui na igreja, quer ser na sua casa, quer ser dentro do carro. Na época que eu viajava, uma vez eu coloquei um cântico que eu gosto muito, do Fernandinho, onde fala da graça de Deus.
Eu estava dirigindo, e aquele cântico foi, e aquele ambiente dentro daquele carro, sozinho, eu na rodovia, e foi me enchendo, e foi me enchendo, e foi me enchendo. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou parar aqui. E parei, estacionei lá na beira da rodovia, no acostamento, e fui adorar a Deus. Por quê? Porque eu tinha se enchido com aquele cântico. O Espírito Santo tinha me enchido naquele momento. É isso, é você estar lavando a louça, está cantando esses cânticos espirituais, esses hinos espirituais, está se enchendo do Espírito Santo através da música, de cânticos e hinos espirituais. Pega a sua playlist, risca aquelas músicas que não exaltam nada a Deus, risca e deixa só aquela playlist que verdadeiramente engrandece. E o propósito do louvor é o quê? O louvor é exaltar a Deus, que você vai ser cheio do Espírito Santo. Como ser cheio então do Espírito Santo, Paulo? Versículo 20: dando sempre graças a nosso Deus e Pai. Se você viver uma vida de murmuração, se você viver uma vida de reclamação, de tudo, hoje está calor, eu estou até suando, cadê o frio? Você recebe uma promoção do emprego e agora começa a trabalhar um pouquinho mais, agora eu estou trabalhando demais, e começa a murmurar tudo na sua vida, parece que não dá certo, que murmura para isso, murmura para aquilo. Queridos, não tem como você ser cheio do Espírito Santo. Como eu posso ser cheio do Espírito Santo, Paulo? Dando graças a Deus pelas minhas bênçãos? Só? Não. Por tudo. Por tudo. Por aquelas coisas que aconteceu com você que foram boas aos seus olhos e aos olhos de Deus. E por também aquelas coisas que aconteceram com você que não foram muito boas aos seus olhos. Porque se aconteceu, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. Talvez você ache que foi ruim o que aconteceu com você, mas lá na frente você vai descobrir o propósito daquilo que aconteceu com você lá atrás. Talvez aquele pneu furado lá atrás com você, que você ficou 2-3 horas trocando ele, te livrou de um acidente lá na frente. Aí você reclama do pneu furado, mas aí não vê o livramento de Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo, queridos? Dá graças a Deus por tudo. Por tudo. E rapidamente aqui, próximo versículo. Esse é o mais difícil. Quer ser cheio do Espírito Santo? Sujeita uns aos outros no temor do Senhor. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas não vou com a cara do Gabriel, não. Eu sou cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas o que a Daí fez comigo, eu não vou desculpar. Eu não perdoo aquela pessoa, quando aquela pessoa chega perto, eu saio da rodinha. Desculpa, queridos, nós nunca vamos ser cheios do Espírito Santo se tivermos mágoa no coração e não sabermos amar o nosso próximo, e não sabermos perdoar o nosso próximo, e não sabermos verdadeiramente sujeitar o nosso próximo. Você prestou atenção que tudo aqui que Paulo falou é entre irmãos? É entre irmãos? Não que você não vê, quero ser cheio do Espírito Santo, vai sozinho no seu quarto, dobra o seu joelho e vai orar. Não, também faz parte. Mas Paulo está frisando o quê? Está frisando eu e o meu irmão. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, então eu tenho que sujeitar o Gabriel, eu tenho que ter um convívio, seguir a paz com todos. Mas o Gabriel não tem paz comigo, não importa, eu tenho paz com o Gabriel. Eu tenho paz com o Gabriel. Te amo. Também te amo, Gabriel. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Quando nós passamos a fazer isso, vamos sendo cheios do Espírito Santo. Paulo ele deixa claro aqui neste pequeno trecho como é ser cheio do Espírito Santo. E para encerrar rapidamente, quais são os efeitos de sermos cheios do Espírito Santo? Pode dizer, será que é somente os dons? Não, aquele irmão profetizou ontem lá na igreja porque ele estava cheio do Espírito Santo. Aí chega lá na casa dele, ele profetiza na mulher. Será que ele estava cheio mesmo?
Tem um texto lá em Mateus que fala: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expeli demônios, em teu nome eu falei outras línguas, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu operei milagres. E Jesus fala para ele: olha, te conheço não, aparta-te de mim. Conhecemos uma pessoa cheia do Espírito Santo, não é pelos dons. Os dons fazem parte, volto a dizer, eu não quero deixar isso claro. Os dons fazem parte do mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas conhecemos uma pessoa, se a pessoa é cheia do Espírito Santo, é como está escrito em Gálatas, capítulo 5. É através do fruto do Espírito. Conhecereis a árvore pelos frutos. E o primeiro fruto, e o primeiro sintoma que aquela pessoa é cheia do Espírito Santo é o quê? É a santidade. Lemos aqui 2 Tessalonicenses capítulo 2:13. Mas nós devemos dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito Santo. Se eu estou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai gerar santidade em mim. Não é eu que vou me santificar sozinho, não. É o quê? Segurando a outra ponta do peso. Eu vou buscando uma vida de retidão, e o Espírito Santo vai gerando a santificação e vai me santificando. Se hoje eu fazia algo que não agradava a Deus, mas não gerava aquele temor em mim, se eu tenho esse relacionamento com o Espírito Santo, amanhã na hora que eu encostar naquilo, o Espírito Santo vai: pode não, mas ontem não, mas hoje não pode. Passo a passo. Eu gostava muito de uma cerveja. Quando eu me converti, continuei bebendo um certo tempo. Queridos, por muitas vezes, aqui tem o Tom, tem outras pessoas que conhecem o Rodrigo Márcio. Ele eu considero um dos pais meu na fé. Um dos que tem até uma pedrinha muito grande na minha conversão. E um dia ele me encontrou em uma festinha perto da casa dele, e eu já corri, gostava demais dele, já corri para o quê? Para buzinar no ouvido dele. E ele virou: Fernando, cria vergonha nessa cara. Eu falava: um dia o Espírito Santo vai me convencer, disse que eu vou parar. E ele falou: vai mesmo. Eles não passou pouco tempo. Eu amanheci falando: eu beber mais? Para quê? Sumiu aquele desejo, sumiu aquela vontade de beber assim, ó. Não forcei, eu não fiquei fazendo assim: nossa, eu não posso beber isso, não, eu quero, mas eu não posso. Acabou. É isso que o Espírito Santo faz com a gente. Ele coloca novos desejos no nosso coração. Se eu pecava ontem, amanhã eu tenho nojo do que eu fazia. E o Espírito Santo vai gerando santificação. Mas quando nós falamos que somos cheios, mas não temos essa santificação, será que realmente estamos cheios? Porque o Espírito Santo nos santifica. E para encerrar, efeitos que tem na vida de um crente cheio do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você é cheio do Espírito Santo, este fruto, dividido nessas porções, vai estar impregnado na sua vida. Você vai olhar para a vida do Gabriel e falar: antes eu não amava, mas agora eu te amo, Gabriel, no amor do Cristo Jesus. Aquilo que te tirava do sério ontem, hoje, quando você está cheio do Espírito Santo, você vai explodir. Não, hoje eu sou uma nova criatura, hoje eu tenho um domínio próprio. O Espírito Santo está me controlando, o Espírito Santo está me freando, o Espírito Santo está abrindo o sinal e fechando o sinal para eu passar ou para eu ficar. Quer saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Olhe para a vida dela e vê o fruto que ela está dando. Não vê apenas o barulho aqui na igreja,
Não vem apenas aqui na igreja o rodopiar, o dar cambalhotas, o subir nas paredes. Não vê isso não. Não vê isso não. Vê o fruto. Olhe para a sua vida e fala: será que eu só faço barulho aqui na igreja? Eu já fiz, volto a dizer, tinha vez que eu fazia barulho e falava: gente do céu, como é que eu fiz aquilo? E achava que estava certo. Gosto do barulho, volto a dizer, gosto do barulho. Grita, igreja, coloca esse chão aqui para tremer. Eu gosto disso. Mas se tivesse de escolher e você ficar desse jeito aí, ó, com a cabeça baixa, com os olhos fechados no período do louvor, desse jeito assim, ó, quietinho, mas lá fora no seu trabalho você demonstrar que você é cheio do Espírito Santo, na sua casa você demonstrar que você é cheio do Espírito Santo, na rua, na escola, as pessoas olharem e falar: nu, está cheio do Espírito Santo. Eu preferiria lá fora, mas podemos lá fora ser e aqui dentro também ser. Então não fica quietinho assim não. Não fica quietinho assim não, pelo amor de Deus. É isso, queridos. Para encerrar, falta 5 minutos. Se coloca de pé. Pastor, pastor não, né? Tem uma norma aqui do hotel, e o pastor está seguindo, que é 1h30 de culto, não pode passar, falta 7 minutos. Então feche os teus olhos. Não vamos nem ver o louvor, não. Feche os teus olhos. Medite nessa palavra hoje. Depois você entra neste texto, Efésios capítulo 4. Lê todo o capítulo 4 até o capítulo, no final do capítulo 5. O capítulo 6 também fala como você vai sujeitar uns aos outros. Ele vem falando relação de marido, mulher, relação de pais e filhos, relação de patrão e empregado. Vem falando muita coisa. Será que realmente entendemos o que é ser cheio do Espírito Santo? Se entendemos hoje, nesta manhã, vamos colocar em prática o que Paulo nos ensina. E o que Paulo ensinou aos Efésios. E aquela igreja foi uma igreja avivada, uma igreja forte, porque ele deu valor, e eles deram valor ao Espírito Santo. Então passe a dar valor mais ao seu amigo, ao seu companheiro fiel, aquele consolador, aquele que segura a outra ponta do peso e te ajuda a caminhar. Sabe por quê? Porque é ele que vai te guiar até o céu. É o Espírito Santo que vai te guiar até o céu. Amém? Deus, te agradecemos, te louvamos por esta manhã, Senhor, por esta palavra. Que o teu Santo Espírito venha gerar em nós cada dia mais santidade, domínio próprio, mansidão, amor, paz. E que verdadeiramente venhamos seguir os passos que Paulo escreveu na tua palavra, Senhor, para sermos cheios do Espírito Santo. E que não venhamos ser apenas movidos pelas emoções ou pelos dons, mas que nós venhamos ter os dons, mas e o principal, nós venhamos ter o fruto, porque aí podemos dar testemunho do teu amor, do que o Senhor faz através das nossas vidas, Pai. Por isso oramos e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém?